Muito bem, pessoal. Agora, nessa segunda parte, vamos entender esse texto que foi escrito nesse concílio em 451. Então, o que que é um concílio? O concílio é uma reunião de teólogos, de conhecedores da Escritura, que se reúnem exatamente para tratar de algumas questões bíblicas, de algumas de alguns conteúdos e doutrinas bíblicas, para que então aquilo fique bem estabelecido. Então, nesse concílio, teve um afluxo, vamos dizer assim, de aproximadamente 500 teólogos, tá bem? E a maioria deles, repito, eram aqueles que realmente conheciam e eram grandes homens de Deus. E então, nesse concílio, ficou definido que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, o que que nós temos aqui? Essa questão da divindade de Jesus. Antes disso, no século I, século II, século III, século IV, discutia-se a respeito da divindade de Jesus, mas não tinha muita clareza na doutrina. Por isso que esse padrão da ortodoxia cristológica foi estabelecido, então, aqui em 451 depois de Cristo. Então, o padrão é este, que Jesus, então, qual a conclusão que esses homens, que esses teólogos chegaram, estudando a palavra de Deus? Isso não é fruto do pensamento humano, é fruto daqueles homens que se debruçaram e passaram dias e dias estudando, e aí, em cima desse estudo, com base na oração, no estudo, na pesquisa bíblica, então chega-se a um texto. Então, o texto que foi escrito é esse. Ou seja, qual a conclusão que eles chegaram? Que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Olha só, com alma, racional e corpo. Então, a, essa conclusão é importante. Então, Jesus não era um anjo, Jesus não era um fantasma. Jesus era homem verdadeiro, porém era Deus. Então, Jesus tinha alma e tinha corpo, tanto é que ele tinha sentimentos, ele se alimentava, ele cansava, ele precisava descansar, tá bem? Então, Jesus era uma pessoa como nós, porém, ele era verdadeiro Deus, é verdadeiro Deus. E aí, quando fala consubstancial ao Pai, significa que Jesus e o Pai têm a mesma substância, a mesma essência. Essa é a ideia, a mesma essência, não dá para separar o Pai do Filho. Segundo a divindade, então, segundo a divindade, ele é igualzinho ao Pai. E consubstancial a nós, segundo a humanidade. Ou seja, com relação à sua humanidade, Jesus Cristo, homem, ele é igualzinho a nós. Então, é difícil de entender a dupla natureza de Jesus, porque isso é algo que foge à nossa compreensão intelectual. Então, a teologia, ela nos desafia a nós nos desarmarmos dos nossos raciocínios e aceitarmos os mistérios de Deus. Então, da mesma forma que a Trindade é um mistério, a Pai, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito, isso é um mistério e existe um único Deus. Na pessoa de Jesus, nós temos duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Então, consubstancial a nós, igualzinho a nós. Ou seja, um ser humano igualzinho a nós em todas as coisas, semelhante a nós. E olha a sabedoria desses homens de Deus naquela época. Ele era igualzinho a nós, sujeito às mesmas lutas e situações que nós passamos, e ele passou em situações piores do que a nossa, não é? Graças a Deus que nós não precisamos ser sacrificados numa cruz,
ele foi, mas aqui eles colocam, exceto no pecado. Ou seja, Jesus, apesar de ser 100% homem, ele não pecou. Por que que Jesus viveu uma vida plena de, de, de santidade perante o Pai? Como ser humano, vamos pensar um pouquinho, como ser humano, Jesus poderia ter caído em pecado, porém, ele não caiu. Então, ele era igualzinho a nós, ele viveu aqui, ele nasceu, cresceu, aprendeu, obedeceu ao Pai como ser humano, igualzinho a nós, porém, exceto no pecado. Gerado segundo a divindade antes dos séculos pelo Pai. Então, essa é a ideia que nós falamos, que o Pai existe desde a eternidade. Logo, o Filho também existe no Pai desde a eternidade. É essa a ideia aqui do gerado, né? Gerado eternamente do Pai, não é? Gerado segundo a divindade antes dos séculos pelo Pai. Então ele foi gerado pelo Pai, ou seja, ele existe no Pai desde a eternidade. Então não Jesus não passou a existir num determinado momento, assim como Deus, eu expliquei, não passou a existir num determinado momento. Muito bem. E segundo a humanidade, para nós e para a nossa salvação, gerado da Virgem Maria. Nós sabemos, então, que Jesus ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Então, a geração humana de Jesus é diferente da nossa geração humana. Todos nós que aqui estamos fomos gerados como fruto do relacionamento dos nossos pais. Os nossos pais precisaram se relacionar sexualmente para nos gerar. Jesus não foi gerado do relacionamento sexual de José com Maria. Ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Então, aí ele começa, a partir do momento que o Espírito Santo o gera no ventre de Maria, inicia-se todo o processo de desenvolvimento embrionário, como foi o nosso processo de desenvolvimento embrionário, até que depois de 9 meses ele nasce como nós nascemos também depois dos 9 meses. Então, ele é gerado agora da Virgem Maria. Então, na eternidade, ele é gerado pelo Pai. E na sua humanidade, ou seja, na sua encarnação, ele é gerado da Virgem Maria. Aí vem esse termo aí, Theotokos, que significa mãe de Deus. Aqui nós temos dificuldade também de enfrentar, de aceitar essa ortodoxia, esse ensino, exatamente por causa do catolicismo. Quem usa o termo de Jesus, ou melhor, quem usa o termo Mãe de Deus para Maria, geralmente são os católicos. De onde vem isso? Desse concílio. Mas esse termo não está errado, está correto. O problema é a aplicação do termo. Então, a Igreja Católica aplica o termo da seguinte forma: para exaltar Maria, para venerar Maria, como Maria sendo, então, uma intercessora, ao ponto de alguns católicos dizerem o seguinte: se Deus, ou melhor, se Deus, não é, ouve a nossa oração em nome de Jesus, imagine a oração em nome da Mãe de Deus. Olha só, isso é uma forma de distorcer o termo Theotokos, ou seja, Maria como sendo mãe de Deus. Na verdade, como que nós devemos entender isso? Maria, mãe de Deus, devemos entender como sendo o seguinte: aquela bem-aventurada, a Bíblia fala disso, que foi escolhida por Deus, para que Deus pudesse gerar dela o seu filho. Então, mãe de Deus está se referindo à divindade de Jesus, porque Maria foi a pessoa que Deus escolheu para gerar dela o filho de Deus, que é Deus. Portanto, o Theotokos, ou seja, o termo mãe de Deus, refere-se e destaca a divindade de Jesus, e não a divindade de Maria. Então, muito importante nós entendermos isso. Maria, inclusive, ela, como
ser humana, ser humano normal, ela também precisou ser salva pelo próprio Filho, vamos dizer assim, tá? Então, Jesus, através do seu sacrifício, também morreu para que Maria fosse salva. Então, nós devemos entender que o termo Maria, Mãe de Deus, o termo Theotokos, destaca a divindade de Jesus e não a ideia de nós venerarmos Maria como sendo uma santa. Então, nesse ponto, a Igreja Católica erra, tá bem? Veja só, continua o texto, um só e mesmo Cristo, ou seja, Jesus é um só e mesmo Cristo. O Cristo, como nós vimos, é o Messias, o ungido de Deus, aquele que viria para salvar os pecadores. Então, Jesus é filho, é Senhor, é unigênito, que deve confessar em duas naturezas, repetindo, o Concílio de Calcedônia trouxe clareza com relação à dupla natureza de Cristo. Jesus é 100%, repito, homem e 100% Deus, em duas naturezas inconfundíveis e imutáveis. Não tem como mudar essa situação. Não tem como você separar o Jesus homem do Jesus Deus, porque na mesma pessoa habita 100% a divindade e 100% a humanidade. A distinção das naturezas, de modo algum, é anulada pela união. Então, numa única pessoa, nós temos a união da divindade e da humanidade de Jesus. Mas, pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas. O que significa isso? Que Jesus, nas propriedades divinas, Jesus ele tem todos os atributos divinos, como onisciência, onipotência, onipresença. E por isso que Jesus é Deus. Mesmo na sua encarnação, ele é, trouxe a sua divindade. Ele não abriu mão da sua divindade. Então é importante nós entendermos isso. As propriedades de cada natureza, humana e divina, permanecem intactas. É, não dá para mudar, concorrendo para formar uma só pessoa e uma subsistência. Então, uma pessoa, uma existência numa única pessoa, não dividido ou separado em duas. Porque naquela época pensava-se que ou Jesus era divino ou era humano. Não, não se pensava na ideia de, na mesma pessoa, nós termos a divindade e a humanidade. Por isso, esse concílio foi importante, porque trouxe esse ensino, essa ortodoxia, esse ensino reto da dupla natureza de Jesus. Mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo, Senhor. Muito bem. Então, entendendo essa ortodoxia correta de Jesus na mesma pessoa, habitar 100% a divindade e 100% a humanidade, é importante nós termos isso em mente, porque no século XIX, veja, isso foi século V que temos essa definição. Então, do século V ao século XVIII, essa ortodoxia ficou clara. Porém, durante o decorrer dos séculos, surgiram outros pensamentos que foram considerados heréticos. O que é um pensamento herético? Quando não está em linha com a reta ortodoxia, com o reto ensino. Então, por exemplo, a teologia quenótica surgiu no século XIX. Então, teólogos modernistas, modernistas por quê? Já estão na Idade Moderna, vamos dizer assim. Já passou-se a Idade Antiga, a Idade Média, e já estamos na Idade Moderna. Então, teólogos modernistas no século XIX desenvolveram a chamada teologia quenótica. O que é isso? Veja só, ela vem do verbo quenu, que significa esvaziar, que Paulo usa em Filipenses 2:7. Vejam aqui o que diz Filipenses 2,
capítulo 2, versículos de 5 a 7a. Nós temos aqui o seguinte texto: Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse é o versículo 5 de Filipenses 2. O versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, olha só, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Muito bem. Esse verbo esvaziar, que foi traduzido por esvaziar em português, lá no grego, vejam a setinha em vermelho, aponta para a palavra grega kenu. Então, a transliteração é kenu, tá bem? Olha só, K-E-N-O-O. A pronúncia é kenu, que significa o seguinte, que Jesus abriu mão da igualdade com Deus. O que significa esse abrir mão da igualdade com Deus? Não significa dizer que Jesus deixou de ser Deus. Olha só, na teologia quenótica, eles vão dizer que Jesus deixa de ser Deus. Então, a teologia quenótica é mais ou menos assim: Jesus, antes da encarnação, era Deus. Quando ele encarna, ele deixa de ser Deus. Ou seja, ele, ele perde os atributos de onisciência, onipresença, onipotência. E talvez você esteja pensando, eu pensei que era assim. Então, quando a gente vê Jesus Cristo humano, tendo fome, sofrendo, angustiando-se, nós imaginamos que só tem ali naquela pessoa o ser humano. Não, não é isso. Significa que Jesus abriu mão da igualdade com Deus. Então, ele não tem mais essa igualdade. Não é que ele não tem mais a igualdade, ele abriu mão. Ele tem os atributos incomunicáveis. Quais são os atributos incomunicáveis que nós estudamos em aulas anteriores? Onisciência, onipotência, onipresença, eternidade, imutabilidade, são atributos incomunicáveis, que são os atributos de Deus que são compartilhados com o Filho. Então, o Pai compartilha com o Filho esses atributos, e quando ele encarna, Deus não retira dele esses atributos, porque se o Pai retirasse de Jesus esses atributos, aí sim ele deixaria de ser Deus. Mas ele não deixa de ser Deus. É mais ou menos assim: ele possui todos os atributos divinos, porém, ele não se utiliza desses atributos. Ele poderia se utilizar? Poderia, mas ele não se utiliza dos atributos durante o seu período de encarnação, que foi um período de 33 anos aqui na Terra. Então, essa ideia do verbo kenu, na época, trouxe essa teoria, ou a teologia quenótica. Veja só, essa teoria diz que na encarnação, ou seja, quando Jesus nasce de Maria, isso é encarnação, Jesus Cristo esvaziou-se e desvestiu-se, pelo menos, de alguns dos atributos divinos. Não, ele permaneceu com todos os atributos, não houve essa separação. Ou seja, Jesus continuou com todos os atributos divinos, inclusive a onipotência, onisciência, onipresença. Então, na teologia penótica, houve essa a ausência, né? Jesus teria perdido, teria desvestido, teria esvaziado-se dos seus atributos divinos. Não, não é isso, tá? Para os modernistas, isso provaria que Jesus errou quando ensinou que a Bíblia era a palavra de Deus infalível e inerrante. Então, se eles criam que Jesus, então, na encarnação, ele perde, por exemplo, a onisciência, ou seja, todo o conhecimento, sim, da ciência, se isso aconteceu, logicamente Jesus, eles estariam provando que Jesus errou quando ensinou que a Bíblia era a palavra de Deus infalível e inerrante. Então, essa teologia, ela é problemática, ela é complicada, porque vai ferir
o princípio da infalibilidade da Bíblia e da inerrância da palavra de Deus. Então, o que que nós devemos entender? Que essa teologia que diz que Jesus não, durante a sua encarnação, não era mais divino, está errada. Muito bem. A teoria da teologia quenótica não tem sentido. Importante isso. E talvez nós, repito, nós talvez tenhamos ouvido pregação, ou talvez nós até imaginemos que Jesus realmente tenha perdido a sua divindade, tenha deixado a sua divindade quando encarnou. Mas não, repito, a ortodoxia correta é que Jesus é Deus, continuou sendo Deus mesmo encarnado. A teoria, então, da teologia gnóstica não tem sentido, pois, se assim fosse, Jesus teria cessado de ser Deus. Não tem sentido. Então, Jesus é Deus antes da encarnação, aí ele encarna, deixa de ser Deus, depois ele ressuscita, volta a ser Deus. Não, não tem sentido esse tipo de pensamento teologicamente falando. Portanto, durante seu ministério terreno, o Filho de Deus nunca cessou de ser plenamente divino. Então, esse é o ensino bíblico correto. Ele continuou a exercer plenamente todos os seus atributos divinos, tá? Olha só, nesse gráfico, vocês vão entender melhor o seguinte, que Jesus, eternamente gerado do Pai, ou seja, ele foi gerado a partir do momento, então, que Deus existe, e como eu disse, na própria existência de Deus está implícito que ele não passou a existir em momento algum. Deus habita a eternidade, Deus é eterno, é um dos atributos divinos. Então, Deus não passou a existir, não tem sentido isso. Então, para ser Deus, precisa ser autoexistente desde toda a eternidade. Então, Jesus é eternamente gerado do Pai, ou seja, ele foi gerado. Ele é Deus a partir do momento que Deus é Deus. Então, mesma substância com o Pai. Então, logo, nós temos aí três situações. Antes da encarnação, Jesus já era Deus. Aí, nesse retângulo central. Durante a encarnação, Jesus continuou sendo Deus. Então, veja, a teoria quenótica ou a teologia quenótica diz que Jesus não. Durante a encarnação, ele deixou de ser Deus. Não tem sentido e lógica teológica essa questão. E, por final, ali no último retângulo à direita, após a sua ressurreição, Jesus é eternamente Deus. Então, ele continua sendo Deus. Então, na eternidade, Jesus é Deus. Aí nós temos a encarnação, Jesus continua sendo plenamente Deus, só que aí ele passa a ser plenamente homem, e na sua ressurreição mantém-se plenamente Deus. Muito bem, conclusão desta aula. Vou concluir com esse texto de João Calvino, um grande teólogo do século XVII. De fato, o Filho de Deus desceu admiravelmente do céu, ainda que não tenha deixado o céu. Quis admiravelmente ser gestado no ventre da Virgem, viver na terra e pender na cruz, ainda que sempre tenha provido o mundo, como desde o início. Então, o que João Calvino quis dizer com isso, tá? João Calvino, na verdade, século XVI, tá? Eu falei, eu acho que século XVII. Então, o que nós temos? O que ele está dizendo? De fato, o Filho de Deus, ou seja, Jesus, desceu admiravelmente do céu. Como que ele desce? Na verdade, o próprio Espírito Santo vai, então, gerar Jesus agora no ventre de Maria, tá? Pelo poder do Espírito. É isso que ele está dizendo. Desceu admiravelmente do céu. Ou seja, Jesus, Deus, agora vem no ventre de Maria, tá bem? E é gerado aqui na Terra. Ainda que não tenha deixado o céu. O que significa? O que João Calvino está dizendo aqui? Ainda que não tenha deixado o céu.
ele nunca deixou de ser Deus. É exatamente isso o que a ortodoxia de 451 lá da Calcedônia diz. Ou seja, ainda que não tenha deixado o céu, por quê? Porque ele continuou a ser divino. Quis admiravelmente ser gestado no ventre da Virgem. Então, ele foi gerado no ventre de uma virgem. Então, Maria, antes do nascimento de Jesus, ela continuou virgem. Então, veja, humanamente falando, repetindo a questão da nossa, como nós nascemos, para que nós nascêssemos, a virgindade da nossa mãe foi quebrada. Então, nenhum de nós foi gerado no ventre da nossa mãe sem que a virgindade tenha sido quebrada. Então, veja, uma das condições para a gestação de um ser humano é exatamente a quebra da virgindade no ato sexual. Maria não teve isso. Então, por isso que Calvino, com muita sabedoria, escreve: quis admiravelmente ser gerado no ventre da Virgem. Então, é algo miraculoso. Viver na terra, ele viveu na terra, e pender na cruz, ainda que sempre tenha provido o mundo como desde o início. Ou seja, mesmo sendo gerado no ventre de uma virgem, viver, morrer na cruz, ele não deixou de ser Deus e, mesmo assim, desde o início, desde a criação, Jesus permaneceu sendo Deus. Então, essa é a beleza dessa doutrina da dupla natureza de Jesus, e eu espero que vocês tenham entendido e aceitado essa verdade como sendo uma verdade bíblica, e estar fora dessa verdade é considerado ser herético, ou seja, heresia é ensino que vai contra aquilo que a palavra de Deus nos ensina.